Olá, meu nome é Matheus e este é o meu segundo vídeo sobre o meu trabalho de currículo. Nesse vídeo eu irei apresentar algumas reflexões e observações que eu fiz de um outro texto. Como no meu vídeo anterior, eu fiz do texto Deslizzação da Cultura Infantil, de Giraud. Nesse vídeo eu vou falar sobre o texto Escola Favela, do Rodrigo Torquato da Silva. Ok? Eu não sou um perito nesse assunto, então eu vou me basear somente no que eu tenho de experiência de vida e nos meus conhecimentos que eu tive na aula e no texto que eu estou apresentando. Então eu não pretendo assim falar tão profundamente, né? Só vou fazer uma análise do que eu achei do texto. Eu li e vou tentar refletir e expor os meus pensamentos. Ok? Bom, de início, o Rodrigo ele vai falando a história dele, de como ele cresceu na favela, que ele foi adotado. Ele perdeu os pais muito cedo e foi adotado por uma família que morava na Rocinha. Aí ele era bebezinho, recém-nascido. E aí ele cresceu lá na favela. Ele foi criado lá, foi vivendo segundo as circunstâncias que eram apresentadas para ele na favela. E aí, no decorrer do texto, ele vai contando sua história, vai contando as coisas que aconteceram e tal, e ele fala de muitas experiências, falando sobre a violência na favela. Esse é um ponto em que me chamou muita atenção e que eu acho muito interessante refletir sobre ele. O problema maior do texto não vai ser isso, não vai ser a violência, né? Vai ser sobre a educação. Mas eu acho que essa questão da violência na favela, não só na favela, mas em todo lugar do mundo, é uma questão, né, que está fazendo, que devia ter mais atenção nela, né? A gente devia prestar mais atenção nisso. Mas ele vai falando, né? Vai crescendo segundo as circunstâncias da favela e ele vai aprendendo coisas, né? Como criança, né? Como sobreviver na favela, né? Ele vai aprendendo, ele fala, né? Que ele não era alfabetizado, mas se ele visse alguma mensagem no muro, assim, por exemplo, o nome de alguma facção, poderia reconhecer, né? Então, ele tem assim, ele chama, né? Ele fala que são meios tipos que as matérias da favela, né? Matemática da favela, o português, para poder sobreviver. Ele aprendia essas coisas e tinha um certo conhecimento com essas coisas. Né? Geralmente, né, os meninos de rua eles têm um conhecimento surpreendente para sobreviver. Né? Eu acho assim que eles são tipo gênios para conseguir ter tanta esperteza, né? Tanta experiência que eles conseguem adquirir, né? Como se virar na rua, como aprender muitas coisas, né? Então é um conhecimento válido, realmente, né? Para sobreviver. E aí, baseado nisso, o Rodrigo ele vai falando, e aí até que ele chega a um ponto, né? Aqui no texto foi que eu achei que ele começa a falar do problema realmente na página 26, quando ele fala sobre as escolas, que elas não dão reconhecimento para essa vivência que as crianças têm, né, na favela, na Rocinha, né? As escolas não dão importância para isso. E é isso que ele questiona, né? Ele fala aqui numa partezinha aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, porém, a questão que está sendo problematizada é o desconhecimento e o silenciamento por parte da escola dos conhecimentos das crianças sobre tais riquezas das vivências cotidianas, né? Então ele fala, né, que... Então, aí com base nisso, ele vai falando que as escolas elas criam um certo padrão de alunos, né, que os alunos devem seguir aquilo ali. Não importa a sua experiência, os alunos têm que ser do jeito que a escola quer. Né?
aquele padrão, né? A escola tem aquela base curricular e que o aluno tem que seguir, tem que ser aquilo ali do jeitinho que eles querem, né? Nas aulas de currículo a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como é padronizado as coisas, né? E que ignora a situação das crianças, se ele é pobre, se ele é rico. E, geralmente essa padronização, ela é feita para quem é rico, né? Para quem é bem sucedido, para quem quer ser bem sucedido e tal, e ignora certos outros conhecimentos. Por exemplo, as escolas que preparam para o Enem, que só tem foco naquilo ali que vai cair no Enem: português, matemática, história, geografia, e é isso aí. Vestibular, só pensa na faculdade, né? Os ensinamentos extras, né, como música, como filosofia, sociologia, eles não ligam, porque aquilo ali não vai levar a nenhuma universidade, não vai levar o aluno a ser rico, né? Ó, é mais ou menos essa a ideia que o texto quer passar. E aí, ele vai falando também sobre toda essa questão de como se fala, poderio da escola, né? E a escola começa, ela meio que, uma das maneiras que ela faz de se apoderar do aluno é criar regras, né? As regras, elas são criadas e os alunos que não seguem essas regras são ditos como desviados, como alunos que não tem jeito, né? Eles quebram essas regras e tal, eles não seguem o padrão que a escola impõe. Bom, continuando, a memória do meu celular acabou. Falando dos rótulos, ele diz também que os rótulos, às vezes, eles dão uma certa perspectiva para o aluno sobre si mesmo, né? Às vezes o aluno internaliza sobre ele aquelas palavras, né? Aquele rótulo, né? Ele começa a agir de acordo com o que as pessoas pensam. E também, às vezes, aconteceu uma situação que ele cita no texto sobre os músicos dos Estados Unidos, que eles eram rotulados como maconheiros e tal, problemáticos. E os músicos, eles encaravam esses acusadores de pessoas caretas, que não entendiam a música, não entendiam como eles funcionavam, entendeu? Então, aí, a partir daí, começou a ter dois pontos de vista, né? Começou a ver que tinha dois pontos de vista na história, né? Do acusador e do acusado, né? E aí quem é certo e errado e tal. Aí a gente teria que analisar esses dois pontos de vista. O problema é que ele fala que nas escolas só o que predomina é o único ponto de vista, que é o dos acusadores, que falam que os meninos não tem jeito, e não tem potencialidade nenhuma, e blá 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 blá, essas coisas todas, né? Eu acho também que cada ser humano, independente da área que ele vem, ele tem um potencial para fazer coisas incríveis, entendeu? Eu acredito muito na capacidade do ser humano. Agora, o que eu acho que o autor, o Rodrigo, ignorou aqui nesse texto foi a questão da violência e da situação da Rocinha, né? Como as leis dos bandidos, as leis do crime, da polícia e tal. Isso influencia muito na vivência de uma criança. Uma criança que cresce com essas características que ele falou da favela, né? Que cresce aprendendo a sobreviver, cresce com esse conhecimento, ela está crescendo em meio de ela está vivendo em um outro tipo de sociedade, entendeu? Ela está vivendo uma outra realidade, uma realidade onde a pessoa sobrevive em meio à violência, em meio a outras situações, entendeu? E geralmente a escola que ela vai estudar é uma escola de um outro tipo de sociedade, de evolução do ser humano, né? O ser humano, ele evolui de acordo com as circunstâncias que ele está vivendo, né? Por exemplo, os homens das cavernas, eles foram evoluindo de acordo com as situações que eles passavam, né? Assim, viver nas cavernas, lutar com os bichos ferozes e tal, ele foi se desenvolvendo, ficando mais inteligente. Assim a gente continua evoluindo até hoje, né? Devido a esse meio que a gente vive, aquilo vai influenciando na forma em que a gente vai evoluindo, na forma que a gente vai progredindo, né? Não vou dizer que um é mais evoluído que o outro, só que são meios diferentes de que sobreviver, entendeu? Então aí a gente tenta, as escolas tentam encaixar, elas tentam encaixar um padrão de que é só de uma linha,
de pessoas que viveu num determinado local. E essa outra linha aqui de pessoas que viveu nesse determinado local, ela fica sendo excluída, né? Eu acho que se a gente tivesse mais atenção com essa questão da violência, essa coisa que eu acho que está influenciando muito na educação, em muitas outras questões também da sociedade, eu acho que a gente poderia mudar muita coisa. Porque imagina a criança que cresce nesse sentido, cresce nessa linha de violência. Imagina se não tivesse violência, ela ia crescer de outra forma, né? Aí tudo ia ter um contexto diferente, ia ter um pensamento diferente. Então o que eu vejo aqui nesse texto, esse texto me levou a refletir, levou a entender, é a questão da violência na sociedade. Eu acho que para mim, essa é uma questão que se deve pensar perante a sociedade. É um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Que ao meu ver isso engloba tudo, a violência engloba tudo. Uma das coisas que a gente deve priorizar é a violência. Claro que tem muitos problemas na educação que a gente tem que rever e tal, mas sem a violência, né, a gente poderia ver tudo de uma maneira diferente. Bom, isso aí é a minha reflexão do texto. Me desculpe qualquer ignorância, eu não sou, como eu falei no vídeo, eu não sou um perito no assunto. Eu só tentei refletir sobre o texto e expor o meu pensamento. Eu apresentei a vocês, né, o meu esforço, o meu estudo, né, e eu quero agradecer a oportunidade à professora Maria Lúcia, para eu poder estudar e ter esse conhecimento a mais. Muito obrigado.